Eu quero saudar os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Deus me deu uma palavra, porque diz a Bíblia Sagrada que quando a gente ora, Ele fala com a gente. Então, abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 4. A epígrafe fala a tentação de Jesus. Sabia que nós somos também tentados, igreja? Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que o adversário de nossa alma, ele, em Lucas capítulo 4, que é o mesmo texto que vamos ler nesta noite, que narra o mesmo fato. No último versículo, pastor Carlos, da tentação de Jesus, fala que o inimigo se afastou por um pouco de tempo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o quê? Te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Pois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor seu Deus, e só a ele prestais culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é uma palavra que por si, ela é destrinchada com bom entendimento para aquele que está prestando atenção na leitura e na palavra de Deus. Nesta noite estamos dizendo de uma pessoa extraordinária, estamos dizendo de um Jesus soberano, que a Bíblia diz que ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade e ele é príncipe da paz. E nesta noite eu quero trazer na direção do Espírito Santo para mim e para você, que assim como Cristo foi conduzido em espírito ao deserto para ser tentado e ele venceu o maligno, se nós andarmos no espírito, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aquele que nos deu exemplo, que nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nesse texto que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 4, se os irmãos prestou bem atenção, andar em espírito, irmã Valéria, também nos põe à prova, passamos por confronto, andar em espírito, passamos por dificuldade, andar em espírito, somos também provados, andar em espírito, nos promove um deserto de dias, de ano, de meses, andar em espírito, nos coloca em confronto, andar em espírito, nos coloca em situações que nós precisamos declarar a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus: conhecereis a verdade libertará. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra
contra ti. Crente que não guarda a palavra, crente que não lê a Bíblia, crente que não passa tempo meditando as Escrituras, ela concorda com os prazeres do mundo, ela concorda com qualquer mesa que se põe na sua frente, ela senta, ela participa, ela adora. E a Bíblia diz que nós somos plantados ao ribeiro de água, cujas folhas não caem. Tudo que nós fizermos em Cristo, vamos prosperar e andar em espírito. Quando nós estamos em espírito, nós queremos jejuar, nós queremos orar, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos dobrar o joelho e buscar a face do Senhor. E quando nós fazemos isso, cheirosa, nós estamos cutucando o adversário. Nós costumávamos dizer, pastor Carlos, no princípio, que os crentes não gostavam muito de jejuar e nem de orar, porque pensavam assim: não, se eu orar e jejuar, eu vou comprar briga com o diabo. Se eu orar e jejuar, o diabo vai investir contra mim. Não, a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Deus gosta tanto que nós somos cheios, que quando Ele chega num casamento, a Bíblia diz que o vinho acaba e a mãe de Jesus chega perto e ele fala: Jesus, filho, o vinho acabou. E o mestre ora e disse: mãe, não é chegado a minha hora. Mas a Bíblia diz que Ele resolve transformar a água em vinho. E a ordem de Jesus para os serviçais é assim: enchei a talha até em cima. Deus não é Deus de metade, Deus não é de pensinha, Deus é Deus de coisa grande e firme que você nem sabe. Por que, pastor? Baseado em que a senhora diz isso? A Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Esse versículo todo mundo menciona e fala, mas está escrito: seja ouvinte da palavra e também praticante. Está escrito no livro de Hebreus: aquele que aproxima tem que crer que Ele existe. Quando você, cheirosa, dobra o teu joelho e você coloca uma causa diante de Deus, você precisa crer que o Deus que você entregou é poderoso para resolver o que é impossível. Labadacala Súria. A Bíblia diz que o texto diz: clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem coisa grande para revelar para a gente. Deus tem coisa extraordinária. O próprio Paulo um dia disse: eu fui arrebatado até o terceiro céu. Chegando lá, eu vi coisas inerrantes, inefláveis, coisas que nem chegou ao meu coração. É o que Deus tem preparado para os seus. Mas, pastora, está tão difícil. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Agora, preste atenção, meus irmãos, nesta noite. Nós jejuamos 12 horas, 8 horas, 3 horas, 4 horas. Nós sente as vistas embaraçando. A gente, no final do jejum, a gente está trocando as palavras. E a Bíblia diz que o seu Cristo, Ele jejuou 40 dias, 40 noites. E a Bíblia diz o texto que Ele teve fome. E é normal. E outra coisa, no versículo 3, dizendo assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras tornem-se em pães. O diabo não tem poder, pastor Carlos Alberto, de transformar a pedra em pão, mas ele te oferece pedra, ele te oferece algo para destruir a sua vida, uma coisa superficial que não vai te acrescentar nada. E a Bíblia diz que quando o Jesus estava cheio, ele estava um pipote de fogo. 40 dias afastado do mundo, da corrupção do mundo, do sistema carnal. Jesus estava 40 dias e 40 noites orando, jejuando, clamando. E a Bíblia diz que quando ele está cheio, parece que é o tentador. A Bíblia nos diz, Aline, que ele chegou e ofereceu a pedra para que o Cristo transformasse ela em pão, porque logicamente Jesus estava com fome. E quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele aproxima de nós e nos faz oferta, nos desafia, e nós acabamos abaixando a guarda
exalta e dizendo: não perdi batalha, ele é maior do que eu, não tem jeito, porque sempre eu pelejo esta causa e eu estou sempre perdendo. A hora que você abrir a boca e declarar: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, quando você olhar para a sua guerra, que você guerreia há tanto tempo, e dizer em voz alta: eu sei, alabadacalassúria, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim vai se levantar. Eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei que a boa e perfeita vontade vem da boca de Deus. Ele vai abrir um caminho ermo para mim passar, ele vai me tomar pela mão direita. Alguma coisa o Senhor vai fazer, porque está escrito: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E sabe o tema dessa mensagem? É essa, Eliezer: preciso viver do que sai da boca de Deus. Eu preciso viver, você precisa viver do que sai da boca de Deus. Quando alguém chegar para você e dizer para você que a sua situação é invencível, que ela não tem solução, que não vai ter êxito na sua situação, você dizer para ele: a minha esperança está no Senhor. Está escrito que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças como de águia. Rabaio, rabadacalassúria. E o tentador, ele não brinca em serviço. No livro de Lucas, como eu disse, a Bíblia diz que ele se afasta por um determinado tempo. Você tem que pegar essa parte da Bíblia no versículo 4. Olha aí para tu ver nessa noite. Ó, falei até tu agora. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pare de dar ouvido ao ímpio. Pare de dar ouvido àquela pessoa que olha com os olhos carnais. Eu gosto da Bíblia, pastor Caio. Eu estava lendo a Bíblia ontem e eu deparei, Eliezer, com aquele fato que quando Quis é o pai de Saul. Ele chama Saul de: Saul, vai lá buscar as minhas jumentas, porque sumiram, e pega um dos seus moços e vai à procura das minhas jumentas. A Bíblia diz que ele foi, porque obedeceu o pai e foi procurar a jumenta. Mas pastor Carlos, não achando a jumenta, não tendo resultado, o jovem que estava com ele disse assim: eu conheço alguém que está ali, e ele é um homem de Deus, e ele pode nos dar a direção de onde está a jumenta do seu pai. Diz teu irmão: Deus sabe todas as coisas. Diz a Bíblia, Valéria, que os planos de Deus é mais alto que os nossos. Tem coisa que Deus confunde, mas para te dar vitória na frente. Aí o texto diz, pastor Carlos, que o moço, a Bíblia de Saúl, disse assim: olha, nós não temos nada para levar o homem. Porque antigamente, quando eles iam visitar o profeta, eles levavam um presente. E o texto diz que Saúl, olhando para o monte, disse: não temos nada para levar, vamos voltar para casa. E a Bíblia diz que o moço: não tem alguma coisa aqui? Vamos lá, porque eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus e vai falar para nós aonde está a jumenta do seu pai. Sabe o que me chama atenção esse texto, pastor? Que lá onde ele estava, o Espírito de Deus disse: vem um homem aí, enviaria um jovem, e que ele deveria honrá-lo e ungí-lo. Samuel, gente, Samuel. A Bíblia diz que antes, a palavra de Deus nos diz que o Senhor apareceu e disse: Samuel, eu vou enviar alguém aí. Sabe por quê, irmão? Você acha que a sua situação ninguém está vendo, Deus está contemplando. Deus vai enviar socorro no tempo certo. Aleluia. Deus vai enviar uma mesa para ele. E o texto diz, pastor Carlos, que quando ele chegou lá, Samuel foi sentar à mesa com ele. Se não me fala a minha mãe, tinha um pedaço de carne que era ofertado ao homem de Deus, no caso, honrado naquele dia. E Samuel ofertou para Saul. Sabe por que eu vejo com isso, Sabrina? Às vezes, irmão, nós depositamos a nossa confiança naquilo que não vai trazer para nós nada. E o que Deus dá, nós despreza. Nós não guarda.
Guarda no seu coração. E a Bíblia diz que a palavra de Deus para Saul, na boca de Samuel, quando você for sair daqui, você vai encontrar alguém no caminho e você vai ser cheio, você vai ser possuído e vai ser cheio do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus não marca a reunião dele à toa. Diz a Bíblia Sagrada, ele diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele tem chuva seródia para derramar sobre a nossa vida. Irmão, Saul, ele terminou a sua carreira mal, mas Saul era um homem valente. Ele vencia a batalha, porque às vezes, Valéria, o Senhor nos entrega a vitória na nossa mão, mas nós deixamos escapar. Nós escolhemos, Arley, o que os nossos olhos achamos que é o melhor. Você lembra de quando Abraão sai com seus servos? E a Bíblia diz que os servos de Abraão começou a contender com os servos de Ló. Irmão, se há contenda, Deus está fora. Para com esse negócio. Meu gênero, não. Deus, não. Começou contenda, pode orar porque o bichão está no meio. É verdade. A Bíblia diz que Abraão, sábio, disse: ó, é ruim ter contenda. Se você escolher a direita, nós vamos para a esquerda. A Bíblia diz que Ló, olhando com o olho carnal, vamos dizer assim, né? Escolheu o lugar verde. O lugar que aos olhos dele, ali era produzido, ia ser vitória. E Abraão ficou com o rochedo. Sabe o que a Bíblia traz à minha memória, cheirosa? Quando Josué, a Bíblia diz que Deus fala: Josué, aonde tu pôr a planta do seu pé é terra sua. Alabada cala súria. Aonde você chega é terra sua. Crente, irmão, não anda sozinho. Aleluia. Crente tem um guarda, está escrito no Salmo 91:11. Dou ordem a um anjo ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Agora Jesus está no deserto cheio. E eu vejo tanta gente, meu pai, jejua 5 dias, 2 dias, eu estou cheio de Deus, eu não posso ser provado. Vai ler Bíblia, crente. Está escrito: o pão da vida, o Nazareno, o homem da mão furada, jejuou 40 dias, 40 noites, pareceu o quê? Tentador. Já viu aquele ditado? Só se joga pedra na árvore que produz fruto. Irmão, se você está perseguido, se você está numa batalha, o inimigo está se levantando, creia que você está atingindo o sobrenatural. Eu lendo a Bíblia essa semana, eu deparei quando Jesus foi no Getsemane, ele foi jejuar e orar. Está passando por luta? Tira a comida do ventre e come comida espiritual. Aleluia. Está com batalha travada? Fecha a porta para o mundo e senta aos pés de Jesus, pede a instrução do mestre. Porque ele vai te responder, a sua súplica não vai ficar em vão. Aí Jesus cheio, pastor Carlos, ele aparece e lhe faz o quê? Lhe oferece algo. Aí a Bíblia nos diz que Jesus respondeu à altura. Aí você pensa: não, pastor, eu sofro muito. Lá no Getsemane ele falou assim: ô discípulo, vela comigo aí 1 hora, eu vou ali orar. Não sei se é Lucas, se é Marcos, diz que o João, quando ele chega, os discípulos estão dormindo de tristeza. Porque a tristeza, Valéria, produz em nós sono. A tristeza produz, vai dormir que o pensamento vai ser outro. Vai dormir, o problema some. Mas quando você acorda, o problema está maior. E a Bíblia diz que o conselho de Jesus para nós, sabe o que foi? Para os discípulos: levanta e ora. Para que não entreis em tentação. Pastor, eu posso ficar triste? Pode, mas não posso diante da tristeza. Levanta, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Neemias, pastor, chega uma notícia. E às vezes eu costumo orar dizendo assim: ô Arlen, Senhor, guarda o meu coração das más notícias. Hoje dizia para uma irmã, porque quando eu passei o meu vale, você acha que eu tive medo? Não. Mas quando eu vi, eu dizia: eu sei que meu Deus vem antes da cura. Eu sei que eu estou debaixo de uma promessa, que Ele vem antes da medicina.
Então nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque vale é coisa de crente. Ser cheio do Espírito Santo também, irmão, é você adorar a Deus em meio à luta, em meio à dificuldade. Levanta, discípulo, para que orai para que não entreis em tentação. A oração traz esperança, a oração renova as nossas forças, a oração quebra a maldição, a oração traz alegria, a oração traz o quê? Contentamento. Paulo diz, pastor Carlos, em Filipenses 4, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, sabe o que diz o diabo furioso, cheirosa? É quando você adora no luto, na tristeza, quando você adora, quando você está entendendo a situação, quando você ora e as coisas estão cada vez mais um mar revolto, e ele olha para você e você está adorando a ele. Isso é viver do que sai da boca de Deus. Aí diz a Bíblia que Neemias veio a notícia aos seus ouvidos. Os muros foram queimados. Jerusalém está toda destruída. Diz a Bíblia que Neemias, ouvindo, ele lamentou. Ele chorou. Mas passou-se dias. Ele levantou e foi edificar os muros. Aleluia. Deus está falando com você nesta noite. Não olha para a circunstância de hoje. Crê no Deus que te livrou no passado e te livra hoje no futuro. Ele é o Deus de ontem, de hoje e serás eternamente. Viva do que sai da boca de Deus. Olha para cá. Havia um homem chamado José. Labadacalassúria. A Bíblia diz que ele era um filho diferente. A Bíblia diz que ele trazia o pai, os erros dos irmãos, a má fama que os irmãos faziam, trazia para o pai, mas a Bíblia diz que ele teve sonhos. E a Bíblia diz que quando ele contou os sonhos, o pai guardou o sonho no coração, os irmãos ficou todo perturbado. Mas um dia eu disse aqui que o inimigo de nossa alma, Sabrina, ele só afasta por um pouco de tempo. Ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenha vida. Glória. E a Bíblia diz, pastor Carlos, que quando passou tempo, a Bíblia diz que o pai disse: José, vai ver como estão os seus irmãos. E diz a Bíblia que quando José vai, alguém, os irmãos olham e diz: vem um sonhador. Já viu alguém desbioteiro? Já viu alguém olhar a nossa vida? Já viu alguém levar má fama para o nosso pai? Aí diz a Bíblia Sagrada, sabe o que ele fez? Ele pegou José, olha bem, eles mataram o animal, sujaram as túnicas de várias coisas que José tinha do seu pai. E eles pegaram José, colocou José numa cova. E diz a Bíblia Sagrada que eles chegaram perto do Eliezer do pai e disse: uma besta fera veio, matou José, que está a túnica cheia de sangue dele. Mas diz a Bíblia, cheirosa, que Deus não dorme, não tosqueneja, nem dormita. Ele tem o tempo certo de agir e ele não tem o culpado por inocente. E a Bíblia diz que passou, eles levaram notícia para o pai chorou dias. E sabe o que eles fizeram, Aline? Sentou junto com o pai e choraram a morte do irmão. Que coisa triste, né, Valéria? E sabe o que me chama a atenção? Que tinha um deles chamado Rúben. Ele não deixou que matasse José, mas permitiu que colocasse ele lá dentro da cova. Eu disse no princípio, Deus é Deus pela metade. Você faz completo ou você não faz de jeito nenhum. Porque Deus não deve para ninguém. Deus é soberano. Mas sabendo que o tempo passa e vem uma caravana, não nos fala mais medianitas, que veio e eles venderam José. E lá do céu, Deus estava vendo a estratégia que eles estavam fazendo com José, mas estava guardando José. José vivia do que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que passou, levaram José, e quando chega lá, um homem bate o olho em José e compra José. Irmão, não adianta levantar contra o escolhido de Deus. Aonde ele está, Deus está com ele. Para adiantar o fato que eu quero dizer nessa noite, que a mulher
do homem lá, que me fala a memória, Potifar, viu José e desejou José. Diz a Bíblia que ela esvaziou a casa para ficar só ela e José, armando uma cilada para quebrar, para destruir a aliança que José tinha com Deus. E a Bíblia diz que José larga a sua capa na mão dela e foge. Mas só, irmão, andar cheio do Espírito Santo tem preço a pagar. Fugir da aparência do mal, pastor Carlos, tem preço, porque tem muitas mesas fáceis. Tem muitas cisternas rotas que não retêm água. Tem muita mesa que não está oferecendo, Valéria, carcaça não. Está oferecendo picanha. Está oferecendo filé mignon. Para que você troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, por uma coisa vulnerável. E Deus é olhando José. E diz a Bíblia Sagrada que lá dentro da prisão, José discerniu o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. É isso que eu quero dizer nessa noite. Nós só somos, Valéria, uma ferramenta na mão de Deus. Só isso. A Bíblia diz que quando ele discerniu os sonhos, o copeiro cumpriu, ele foi servir o rei, mas ele esqueceu de José. Mas Deus não esqueceu de José. Aí Deus deu um sonho tribulado, perturbado para o rei, para que José voltasse à posição honrosa que Deus queria que ele estivesse. Creia nessa noite, Deus não esquece de você. A promessa de Deus é sim para aqueles que esperam nele. José vivia com o que saía da boca de Deus, porque às vezes nós atentamos para a aparência e Deus está olhando o que está dentro. Samuel, por exemplo, o Senhor chama ele, Samuel, ele não entende, vai lá, ele fala, não te chamei. Samuel volta e dorme. Deus torna a chamar, ele torna a vir, Samuel, não te chamei, ele volta. Mas quando chamou a terceira vez, pastor Carlos, que Samuel entendeu que era a voz de Deus, disse, olha, quando Samuel, a voz te chamar, diga assim, fala, porque o teu servo te ouve. Oh, glória! Deus quer que você faça, fala comigo, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Às vezes nós acordamos de manhã, nós queremos ouvir o pregador da internet, queremos ouvir uma voz de um irmão que há muito tempo não vimos, e Deus está nos chamando para que você fala, Deus, porque eu quero ouvir a sua voz. E ele diz assim, enche o teu vaso de azeite, vai até Jessé Belemita. Porque eu tenho ali separado um homem segundo a minha vontade. E é tão interessante, pastor Carlos, os homens de Deus antigamente, eles eram tão respeitados que quando o pai de Davi, Jessé, o viu de longe, logo disse de paz a sua vinda. Hoje em dia, irmão, não aqui, mas tem lugar que você chega na casa de irmão, então você é um copo d'água. Ele acha que vai fazer falta na água dentro da geladeira. E olha que a água é da torneira. Ele não te dá um copo de água. Mas a Bíblia diz que quando Samuel chega, a Bíblia diz que foi ter posto uma mesa. E ele diz, é de paz, Samuel, a sua vinda. Porque os homens de Deus, irmão, não andavam à toa. O homem de Deus tinha compromisso com a palavra. Era cheio do Espírito Santo. Eles eram direcionados. Deus falava e eles cumpriam. E aquele dia, Deus tinha um propósito de ungir, aleluia, a Davi. E nós vemos que quando Deus derrama uma unção sobre a nossa vida, Ele tem um propósito sobre isso. E a Bíblia diz que depois de Davi receber a unção, pastor, toda vez que o espírito imundo vinha perturbar a Saul, tinha menor não? Quando ele ia perturbar a Saul, Davi ia e tocava o seu instrumento e Saul ficava livre. Diga para você, eu preciso viver com o que sai da boca de Deus e resistir ao diabo, porque diz a Bíblia Sagrada que elevou Jesus a uma cidade santa, colocou ele numa parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dá ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos te sustentarão, para que não tropece em alguma pedra.
E já ouviu o pastor Carlos dizer uma vez que o inimigo ele fala meias verdades. Ele usa a Bíblia para confundir a gente, Sabrina. Ele usa a palavra, porque diz a Bíblia que ele estremece, mas não obedece. Sabia disso? Ele estremece, mas ele não obedece. E muitas vezes, irmão, ele está preparando e está colocando diante de nós uma mesa que os nossos olhos ficam brilhantes e nós acabamos cedendo. E a Bíblia diz que nós temos que amar um Deus e aborrecer o outro. Não podemos beber da água amarga e da água doce. Tem que escolher o que nós temos que adorar. O que é que nós temos que fazer? A Bíblia diz: eu ponho diante de vós bênção e maldição. Olha o que Jesus disse no versículo 7. Disse-lhe Jesus, e respondendo disse: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto. Veja bem, sempre dando algo maior. E mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele prestais culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Está escrito: renuncie a si mesmo, resista o diabo na fé e ele fugirá de vós. Não pense, irmão, que você... eu orei hoje a manhã inteira, fiz 2 horas de oração. Beleza, fique vigilante, porque ele vai vir. Diz a Bíblia que ele anda ao derredor bramindo, buscando a quem possa tragar. 1 João, no capítulo 3, versículo 8, diz escrito: por isso o Filho do Homem se levantou para desfazer a obra do adversário. É ele que vai desfazer. Mas Paulo diz em Efésios 3,14: por esta causa, eu, Paulo, me coloco de joelhos. A igreja ainda precisa andar de joelho. Tem uma irmã que diz assim: pastor Carlos, o inimigo só tem medo dos irmãos do pé para trás. Por que irmão do pé para trás? Irmão que dobra o joelho, que ora, senta, ora, em pé, ora, seja qual for a posição, ore, não abaixe a guarda, porque o adversário da nossa alma, ele nunca dá por vencido. Abra sua Bíblia rapidamente no Salmo de número 62, para nós terminarmos nesta noite. Jesus nos deu ensinamento de que, pastora? Ele nos deu ensinamento que se nós vivemos com o que sai da boca de Deus, nós somos mais do que vencedores. Não há barreira, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Mas, pastor Carlos, está escrito que ele sabe quem nele confia. Aleluia. Ele sabe. Diz a Bíblia Sagrada que ele conhece, ele esquadrinha mente e coração e dá a cada um segundo a sua obra. Está escrito no Salmo 62, versículo 1. A minha alma descansa onde, pastora? Somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro, inclinando-se como uma cerca, prestes a cair? Até quando? Olha o versículo 5. Descanse, Valéria, somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Outra vez o salmista afirma: somente ele é a rocha que me salva. É a minha torre alta, não serei abalado. Pastor Carlos, ele diz no versículo 1 e 2, confirma no versículo 4
E olha o versículo 7. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme. Ele é o meu refúgio. Confio nele em todos os momentos. Ó povo, derrama diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrama teu coração. Derrama os teus medos. Não tem, irmãos, portinha, não tem probleminha, não tem coisinha nem coisona para ele solucionar. Todo o poder pertence ao Senhor. Fique com essa palavra nessa noite no seu coração. Pastora, eu jejuei essa semana, foi tão difícil, eu acho que essa semana não vou jejuar não. É isso que ele quer. Essa semana eu fiz um propósito da proibição. Eu tirei uma coisa que eu gosto muito e eu vou tirar, porque eu quero vitória. Pois fique sabendo, até que a pessoa que nunca foi na sua casa vai lá te levar aquilo que você tirou da sua vida, para você comer, para você quebrar o propósito. Aí está o desafio de você vencer, renunciar a si mesmo e continuar mantendo firme no propósito. Cada um, irmão, que aproxima de Deus tem que crer que ele existe, mas tem que saber também que o inimigo vai se levantar. Mas a vitória vai ser maior. Este sábado agora é o último do mês. Nós temos aqui o relógio de Deus. Todos nós oramos das 5 da manhã às 5 da tarde. Porque eu aprendi na Bíblia que temos que orar para nós termos vitória. Então, se você puder vir, venha. Se não puder, ore na sua casa. Mas vamos fazer uma corrente de oração para que Deus possa fazer um milagre em nossa vida. Que nós possamos verdadeiramente viver com o que sai da boca de Deus. Compartilhe com alguém. Não dá dislike não, que Deus está vendo. Os olhos dele estão te vendo. Não dá dislike não. Dá like, compartilha, comenta. Vamos levar a palavra de Deus ao mundo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.